Opa, aqui a própria documentação do Ansible é muito boa e a gente consegue aqui ter uma visão sobre as roles, ok? Então as roles aqui você vai conseguir, que são as roles? Você vai conseguir carregar de forma automática aqui todas as suas tarefas, variáveis, seus renders aqui que seriam ações, por exemplo. Então, a grande vantagem da role é que você consegue criar toda uma estrutura para você subir um serviço, por exemplo. No caso aqui, a gente vai fazer muito isso. A gente vai subir esse serviço do Nginx aqui. É uma das roles que a gente vai criar, beleza? Então, aqui embaixo, ele traz uma estrutura de uma role. Então, qual que seria a estrutura que você tem que ter? Você tem que ter aqui um arquivo em YAML. Esse arquivo em YAML, onde você vai fazer a chamada de qual role você quer executar. Você precisa também, obrigatoriamente, ter um arquivo de inventário, não está especificado aqui, mas você sempre vai precisar ter um arquivo de inventário no Ansible. Esse arquivo de inventário é onde está cadastrado todos os seus hosts, seus servidores, seus roteadores, enfim, tudo que você quer administrar através do Ansible, ok? E em uma role, a gente tem aqui roles, e aqui ele traz um exemplo. Então, por exemplo, você tem a role como aqui. Então, o task aqui é onde você vai propriamente executar suas tarefas, por exemplo, instalar um arquivo, copiar um arquivo. Você tem o renders aqui. O renders vai executar uma ação a partir de uma alteração. O que seria isso? Se você copiou um arquivo, esse arquivo teve uma modificação, você pode acionar um render para fazer outra ação. Então, exemplificando, nós temos aqui o serviço dos ABACs. Sempre que a gente modifica o arquivo dos ABACs agent.conf, a gente precisa restartar o serviço dos ABACs. Então a gente pode configurar um render, sempre que esse arquivo for modificado, ele restarta o serviço, ok? Esse é um dos exemplos aqui. Libres, se você quiser baixar alguma biblioteca, por exemplo, desenvolvida pela comunidade. Files, onde você vai colocar todos os seus arquivos, aquelas roles. Então, se você tem um arquivo padrão, você precisa copiar para dentro do seu servidor, você pode usar o Files. No nosso caso aqui, a gente vai pegar o arquivo do Docker Compose, que é um arquivo estático. Todo arquivo estático vai estar dentro do Files. Esse arquivo estático vai ser copiado para dentro do servidor, por exemplo. Templates, diferente do Files, são arquivos dinâmicos, onde você consegue passar variáveis. Então, por exemplo, pegando os ABACs novamente aqui, a gente tem os ABACs.conf, que no nosso caso aqui vai ser um template, onde o hostname daquele servidor é uma variável que ele pega. Ele vai pegar o nome do servidor e vai inserir dentro daquele arquivo, através de variável. Assim, minha role fica de forma dinâmica, eu posso executar ela em vários servidores, e ela vai pegando ali de forma dinâmica o nome de cada servidor e cadastrando dentro desse arquivo. Eu tenho aqui o vars e defaults, os dois são arquivos de variáveis. O default tem uma prioridade maior em cima do vars, ok? E o meta são dependências. Então, por exemplo, eu tenho que subir o serviço dos ABACs server aqui em Docker. Qual é uma dependência que eu tenho? Eu tenho que ter o serviço do Docker instalado naquele servidor, senão eu não consigo subir um Docker Compose. Então, eu coloco ele aqui como meta, que assim que ele executar, ele vai executar a nossa role do Docker primeiro, para depois executar aí nossa role dos ABACs server, por exemplo, entendeu? Então essa aqui é a nossa estrutura do Ansible, nossas roles.